O que é remir o tempo? Qual a relação entre obediência e organização? Você sabe realmente o significado do Shabat? Pois é, hoje nós vamos tentar te ajudar a entender essas três questões. Você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical, no canal A Bíblia e a Prática, e nós vamos falar um pouquinho com você. Não saia daí, pegue o seu material, avise os seus amigos, compartilhe esse link, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos. A Bíblia na Prática é hoje. Estamos de volta para nós começarmos a conversar um pouquinho. Se você se lembrar, nós estamos naquela série Descobrindo um Novo Caminho, 7 passos para nós não sairmos desse caminho. E nós já falamos sobre 2 passos, né? Permanecer na fé, já falamos sobre o outro passo e hoje nós vamos falar sobre organizar o tempo. É importante que você entenda tudo isso. Como é que essa organização do tempo tem a ver com essas 3 perguntas que nós falamos? E eu quero convidar você a ligar ou abrir a palavra de Deus lá no nosso texto que estamos acompanhando, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 7. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 7, nós vamos ler juntos, do 7 até o verso 11, e depois nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. Então, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor para nós essa manhã: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Porque aquele, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Que coisa fantástica, né? Um texto que nós já lemos algumas vezes e hoje nós vamos tentar correlacionar tudo isso. Mas antes, nós precisamos relembrar a parte histórica. Você precisa trazer à memória, antes de tentar interpretar um texto desse, tudo o que estava acontecendo. Então, se você se lembra, o livro de Hebreus foi escrito há 50 anos, aproximadamente, depois da morte de Jesus. Ela é uma carta universal, ou seja, ela foi colocada para todos aqueles cristãos que estavam perdidos. Então, qual era o contexto político da época? Roma estava perseguindo muito o cristianismo. E além de Roma, os judaizantes, ou seja, aqueles que queriam que voltasse novamente para todos aqueles ritos judaicos dessa nova religião que eles estavam chamando de cristianismo, que eles abandonassem tudo isso. Então, esse é o motivo grande que esse escritor começa a falar. Então, qual é a tática espiritual que ele vai usar? Ele vai mostrar a supremacia do Mestre, do nosso Senhor Jesus. Ele vai trazer comparações, dizendo que tudo que foi escrito no Antigo Testamento era como sombra daquilo que iam acontecer. Então ele vai colocar como Jesus e toda a sua obra superior aos pais, superior a todos os profetas, superior aos anjos. Ele vai dizer que tudo foi escrito e por causa de Jesus Cristo. E você não pode se esquecer que aquele povo que estava recebendo a carta era um povo que estava passando por lutas e aflições. A luta era porque eles tinham que fugir de todo esse domínio romano. Essas aflições emocionais estavam até passando por bullying, porque eles precisavam e queriam que eles voltassem a essas práticas judaicas. Então você imagine quanto sofrimento na época ele tinha. Uma outra importante estratégia espiritual é dar um pouco de esperança.
para quando nós passamos por lutas e dificuldades. E você que está nos assistindo hoje, não é também diferente. Talvez você esteja aí passando por alguma luta, dificuldade emocional, ou no seu físico, ou algo que possa estar entristecendo você. Que essa palavra de hoje também sirva de alento para você, sirva de consolo para você e também pode gerar esperança na sua vida. Esse era todo o contexto da época, tudo o que estava acontecendo. E agora, ele vai entrar nesse verso 7, falando duas palavras interessantes. Ele colocando algo que é importante que seja destacado. Aqui no verso 7, ele vai dizer que outra vez, como no dia de hoje, da importância que, se ouvirdes a sua voz, ele se refere aqui à voz de Deus, à voz da palavra, não endureçais o vosso coração. E no verso 11, no final, ele vai falar quase a mesma coisa numa outra linguagem, agora de uma forma exortativa. Ele vai dizer: para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Olha que coisa interessante. Ele vai falar: não endureça o seu coração, e lá no final ele vai dar esse exemplo de desobediência. E no meio do caminho ele vai usar várias vezes a palavra descanso. E como sempre, esse escritor, ele vai fazer essa analogia com o Antigo Testamento e analogia com o povo de Deus que estava andando lá no deserto. Se você se lembrar, né, lá no livro de Gênesis, ele vai encerrar o livro exatamente no momento que José traz todos os seus irmãos para o Egito, todos os seus irmãos, e com a morte de Jacó. E ali a ideia é que eles ficassem no Egito durante um tempo. Mas o povo se acostumou. Você se lembra que José era um grande governador, era uma pessoa de muito respeito pelo faraó. Então eu imagino que, como sendo um homem de respeito, toda a sua família também ela foi tratada com muito respeito. O povo se acostumou a ficar lá e você conhece a história. Com a morte de José, sobre outro faraó que não conhecia aí a José, ficou preocupado com todo aquele povo que começa a crescer, então começa a dar trabalhos pesados, e o povo ali fica 430 anos, pede um libertador, e você conhece a história, Deus envia Moisés, e agora Moisés tira todo o povo do Egito. Porém, Moisés não entra na terra prometida. Aqui vai essa primeira palavra. Quando o povo sai do Egito, por causa de tanto trabalho, quando ele fala que a terra de Canaã era aquela terra que dava leite, que manava leite e mel, que era uma terra boa, que tudo que se plantasse daria, na cabeça deles era: nós vamos ter um descanso depois que nós estamos aqui sofrendo. Então ele começa agora a dizer sobre esse descanso, que quando o povo entra na terra de Canaã, eles entram agora sob o comando de Josué. E se você se lembrar, ele diz, Deus fala ao povo, né, que vocês entrassem, e a preocupação de Deus era que o povo não se misturasse. Portanto, tinha que passar a espada, todo animal, toda mulher e todo homem, para que o povo pudesse entrar na terra e contemplar e ver aquilo que Deus tinha feito. Mas, infelizmente, por causa da desobediência e por causa do coração endurecido, muitos desses ficaram no deserto e não entraram no descanso. É tão interessante aqui, Fabiano, quero até falar contigo, você vai se lembrar disso. Mais ou menos saiu mais de 1 milhão de pessoas do Egito. E quando ele fala que não entrou, era aqueles homens que portavam a espada a partir de 17 anos e vai até aí por volta de 50, ou estavam prontos para a luta, né? Desses homens que portavam a espada, estavam prontos, estava lá Josué e Caleb, né? Interessante que quando fala que uma outra geração ela entra, é porque esses homens que portavam espada, que estavam para a luta, eles não conseguiam entrar, né? Foi muito interessante isso, né? Realmente, meu amigo, eu estou aqui nos bastidores, né, acompanhando esse estudo maravilhoso e, assim,
Eu estou perplexo de ver tanta riqueza extraída dentro de um texto aparentemente tão simples, que é o livro de Hebreus, né? Então, quando a gente fala o que é remir o tempo e conecta isso com o Velho Testamento, especialmente com Josué, isso fica fantástico. É muito interessante quando você fala de a gente conectar, e essa é a chave de tudo, né? A gente poder ler o verso e conseguir conectar aquele verso tanto com o Antigo Testamento quanto com o Novo. Então, esse pessoal agora que caiu a espada, esse pessoal que morreu no deserto, que estava preparado para o descanso, essa galera não entrou na terra de Canaã. Meu amado, isso é preocupante para todos nós. Por que que eles não entraram? Eles não entraram porque eles desobedeceram. Eles não entraram porque eles ouviam a voz de Deus, mas eles não cumpriam aquilo que Deus estava falando. Eles não entraram porque eles zombaram de Deus. Eles não entraram porque eles tiveram saudades lá do Egito, das carnes de caçarola. Eles tiveram saudade daquela vida. Meu lindo, minha linda, agora eu tenho que mudar esse negócio, tem que ser filhão e filhona. Eu quero que você entenda que quando ele entra no verso 11, ele está dizendo para nós também, para você e para nós que estamos aqui. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essa desobediência, ela é muito sutil. Nós ouvimos hoje a palavra de Deus e a primeira coisa que entra no nosso coração é: será que isso é verdade mesmo? Será realmente que vai acontecer? Será? Será? Todos esses será, Fabiano, gera dúvida. E quando gera dúvida, isso é um perigo, não é? Realmente, né, a gente tem que lembrar que o livro de Hebreus ele fala sobre fé, né, pastor? A gente conversava ali antes, né, e o livro de Hebreus ele vai aí enaltecer a fé e vai colocar a fé, e lembro eu aí, é impossível agradar a Deus sem fé. E tudo isso que nós estamos falando, né, esses três pressupostos: o que é remir o tempo, qual a relação entre obediência e organização e o significado do Shabat, isso aí vão se unir em uma questão só relacionada com a fé. Muito, muito bem colocado, querido. Então você vai se lembrar que agora, se eles foram tentados a desobedecer, nós também estamos tentados a desobedecer. Se eles foram tentados a endurecer o coração, e essa atitude é quando você recebe aí um princípio bíblico, você não quer cumprir esse princípio. Isso é você ter esse coração duro, né? Aquele coração que não se arrepende, aquele coração que não reconhece o seu erro. E agora nós vamos entender muito bem. Então ele vai dizer: olha, vocês estão preocupados olhando para lá, aquele povo não entrou no descanso. Então, cuidado, porque agora ele vai falar desse novo descanso. Fabiano, um novo descanso que não é aquele. Primeiro a gente tem que falar, né, qual o verdadeiro significado desse descanso, né, pastor? Muito bem colocado. Essa palavra Shabat, ela significa descanso mesmo, né? Essa palavra vem lá do ele, ele original, tirado lá de Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus faz a criação. Então, se você se lembrar, no sétimo dia a palavra diz que Deus descansou. Ali e deu Shabat, é o que ele estava dizendo. Quer dizer que não é esse descanso que eu fico pensando, esperando chegar sexta-feira para eu colocar meu pé para cima, ficar em casa lá sem fazer nada. Esse descanso, pelo que eu estou vendo, é diferente. Exatamente, Fabiano. Alguns interpretam esse descanso como que Deus parou para descansar. Interessante que essa língua hebraica, ela tem algumas dificuldades de nós fazermos toda essa tradução para o português, né? Então dá-se a entender essa palavra descanso que seria falta de atividade, né? Aquele descanso que eu não vou fazer nada, como está falando aí o Fabiano. Mas na realidade, você tem que pensar junto comigo. Ora, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, e se Ele é, e eu declaro isso a você, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, toda a autoridade do mundo está com Ele, então Deus não pode se cansar. Então por que a palavra foi dito que Ele descansou? E aí que entra o real significado do Shabat. O descansar, na realidade,
era Deus poder parar para apreciar as obras que ele mesmo tinha feito. Essa palavra contemplar é uma palavra difícil para nós usarmos hoje no português, mas esse é o real significado. Deus parou para ver, porque se você se lembrar, tudo que ele fazia e era bom, e era bom. E quando ele fez um homem, ele diz, era muito bom. Então, naquele momento, Deus parou para contemplar, para observar a sua obra. O que ele está dizendo para todos nós, que é esse Shabat, é esse descanso que ele está colocando aqui no livro de Hebreus? Ele está dizendo da necessidade do nosso corre-corre durante o dia, da necessidade desses últimos tempos que nós levantamos cedo, trabalhamos, corremos, aí está tudo tantas coisas, dá a impressão que nós vamos levando a nossa vida de acordo como dá. Ele vai colocando na necessidade de nós pararmos durante um dia. E não para descansarmos como se ficarmos deitados na cama, mas pararmos para podermos olhar e ver e rever a nossa vida que passou. Ele está dizendo da importância de nós entrarmos nessa nova atmosfera espiritual que muitas vezes a gente não consegue fazer, porque estamos cheios de trabalho, cheios de coisa. Então o Shabat, na realidade, é nós darmos uma paradinha para nós pensarmos. Isso é muito importante. Pastor Júnior, eu gostei do senhor falar a atmosfera espiritual, né? Mas antes, eu queria ver se é possível você repetir aí os tópicos 1, 2 e 3, para a gente dar uma resposta aí para os nossos irmãos. O que é remir o tempo? A gente tinha falado em Efésios, né? Muito bom. E a sua pergunta deve ser, pastor, o que tem a ver com esse remindo o tempo? Se nós estamos falando da importância de nós termos o Shabat e de pararmos, nós temos que pensar que nós temos que saber como nós vamos organizar o nosso tempo. E hoje, o tempo é precioso para cada um de nós. Se não fosse precioso, o mesmo apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo, olha, o tempo que vocês estão usando, vocês precisam saber como usá-lo, porque os dias são ruins. Queridos, não dá a impressão que o apóstolo Paulo está hoje escrevendo para nós? Podemos dizer que os dias estão aprisionando até o nosso tempo, porque a palavra remir tem a ver com libertar, né? É muito interessante que essa palavra remir, ela está ligada com uma linguagem comercial. Então, preste atenção no que eu vou falar. Naquela época, as cidades onde logo à entrada da cidade, era o lugar onde as pessoas faziam comércio. Compravam e vendiam, sempre na entrada da cidade. Naquela época de Efésios, logo na entrada de Efésios, ali era mais ou menos aquele shopping center da época. E era ali que essas pessoas compravam. Essa palavra remir é uma linguagem comercial exatamente de compra. E se você se lembrar, naquela época, os escravos estavam todos presos. E era também nesse lugar que eles compravam os escravos. Ah, agora você começa a abrir a nossa mente. Ele está dizendo, olha, o tempo está aprisionando vocês. Vocês estão usando o tempo de uma maneira errônea. Vocês estão usando o tempo para aquilo que vocês querem. Vocês não estão percebendo que esse tempo precisa ser resgatado novamente. Por quê? Porque os dias são maus. Então ele está dizendo, olha, organize o seu tempo, pense como está a sua vida, naquilo que você faz de manhã, à tarde, noite. Você precisa encontrar esse momento para que você possa tirar o tempo daquilo que é gasto mal para você aplicar naquilo que é bem feito. Fabiano, eu acho que nós estamos abrindo aqui. Muito legal, pastor Júnior, essa colocação aí sobre o tempo. Olha, realmente fiquei admirado. Que ensinamento. E agora o tópico 2, né? Qual a relação entre obediência e organização? E olha que coisa interessante, filho. Quando nós estamos falando aqui desse verso que eles poderiam não entrar no descanso pela desobediência, ele está dizendo para nós o seguinte: como é que nós vamos obedecer com sinceridade de coração se nós não conseguimos controlar o nosso tempo?
E olha que coisa fantástica. Você já percebeu como é difícil a gente falar não hoje para alguém? Você já percebeu como é difícil e é muito mais fácil a gente assumir compromissos que nós não vamos conseguir cumprir, mas a gente começa a assumir porque a gente tem dificuldade de falar não. E olha que isso é fantástico, porque quando a gente começa a organizar o seu tempo, nós vamos aprender que nós não somos super-homens. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos fazer 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo. E isso não é diferente conosco. Nós precisamos organizar o tempo para podermos obedecer ou aprender a obedecer a palavra de Deus de uma forma real. Então, infelizmente, nós vamos ter que falar não algumas vezes. Nós vamos ter que aprender a ter prioridades na vida. Quais são aquilo que Deus quer que eu faça e aquilo que eu quero fazer? Isso é muito importante. Deu para entender, Fabiano? Isso tem a ver com aprender a fazer escolhas, né, pastor? Eu fazer as melhores escolhas, eu saber aquilo que é melhor, né? Dizia aí um sábio que às vezes eu tenho que negar o que é bom para aceitar aquilo que é melhor, né? Acho que é mais ou menos isso que o senhor está dizendo, não é? Exatamente isso. Nesse tópico, para a gente fazer essa relação entre obediência e organização, o sábio aí falou certamente, é isso mesmo. Nós vamos ter que falar não e vamos ter que aprender a fazer escolhas. Isso é muito importante. Pastor Júnior, e como é que fica agora aquela atmosfera? Acho que agora a gente vai fazer a transposição para o prático, né? O que eu faço? Estou aqui em casa agora, como é que o senhor vai instruir a gente a fazer isso na prática, no nosso dia a dia, né? Calma aí que o DCEP vai rodar uma vinheta aí, não sai daí que nós vamos agora para a parte prática da nossa transmissão. Voltamos de novo. E agora nós estamos na parte prática ou na aplicação prática. Então você se lembra o que é remir o tempo, é a gente resgatar o tempo. Qual é essa relação de obediência e organização? Se eu não organizar meu tempo, vai ser muito difícil nós cumprirmos as nossas tarefas, principalmente naquilo que Deus tem para nós. E o significado do Shabat, que não é aquele descanso com a perna para o alto, mas na realidade é nós contemplarmos. E é aqui que eu quero entrar com você. Shabat, na realidade, é nós pararmos durante o nosso dia para nós podermos admirar, entender o que Deus está fazendo. Para conectar com a atmosfera de Deus, né? Nós escrevemos isso e ficou até bonito, né, pastor? Muito bonito, querido. Olha que coisa interessante. A gente levanta de manhã, já correndo, toma banho correndo, sai correndo de casa, já chega atrasado. Tudo isso vai nos desconectar daquilo que nós precisamos estar ligado o tempo todo. Se você se lembrar, o grande mandamento de Jesus é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou que os 2 mandamentos, quem faz, cumpre toda a lei. Então, temos que estar o tempo todo antenados e buscando aquilo que a Bíblia chama de coisas do alto. E quando a gente começa a parar durante o dia, e eu quero aqui convidar você a fazer isso mesmo, nós pararmos durante o dia um pouco e nós tentarmos entender o que Deus está fazendo com a gente. Nós pararmos um pouco e nós orarmos durante aquele tempo. Nós pararmos um pouco e você ter a oportunidade de você pegar o seu celular e pôr uma música evangélica e você escutar durante 2, 3 minutinhos para você se ligar com aquele louvor naquilo que Deus está fazendo. Nós pararmos um pouco para que você possa mandar um WhatsApp a um amigo seu dizendo, olha, pense nisso, olha, essa música é para você pensar. Tudo isso vai nos ligar nessa atmosfera de Deus. Tudo isso vai nos ligar, vai nos conectar com aquilo que Deus está fazendo. Querido, quando isso acontece e quando nós entendemos isso, na realidade, você está abrindo o teu coração para que Jesus possa estar aí dentro e possa estar dirigindo você. E essa é a maior busca do homem, de nós deixarmos o Espírito de Deus nos dirigir para que nós possamos fazer aquilo
que Deus quer que a gente faça através da palavra, através do Espírito de Deus, por todos os ensinamentos do Filho dele, Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Quando a gente se conecta com Deus, quando a gente entra nessa atmosfera com Deus, Fabiano, a gente reclama menos e a gente agradece mais. Olha que coisa interessante. Muito bonito isso, hein, pastor? E é coisa prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se libertar de críticas. Olha que coisa interessante, a gente começa a parar, porque a nossa cabeça ela está sintonizada naquilo que Deus quer, ela está sintonizada na palavra de Deus, ela tá sintonizada naquele louvor que você está ouvindo. A gente para de criticar as pessoas e a gente começa a elogiá-las. Você fala assim, pastor, como é que nós vamos elogiar quem a gente vai criticando? Sabe qual é o nosso problema? A gente olha para as pessoas apenas o lado ruim que elas têm. Mas eu quero te contar um segredo. Talvez aquela pessoa tenha um lado ruim, mas você também tem um lado ruim. E a gente se prende naquele lado, e a pessoa tem muitas coisas boas na vida dela. Então, esse elogio é você prestar atenção naquilo que aquele teu amigo, teu irmão, aquele teu colega tem de bom, e aquilo que ele tem de bom merece ser enaltecido. Mas isso só vai acontecer quando a gente entra nessa atmosfera desse reino de Deus maravilhoso e você se liberta de você ter essas críticas. Temos que ser menos implacáveis, né, pastor? Rapaz, essa é uma palavra fantástica, né? A gente é muito julgador, a gente acaba julgando, condenando, falando, querido, como isso faz mal e nos adoece. E a gente fica doente porque a gente fica julgando as pessoas. E essa palavra implacável, ela é verdadeira, Fabiano. Tem uma palavra também muito bonita chamada altruísmo. Que coisa boa em se colocar no lugar daquela pessoa. Essa veio do nosso sábio Nicolas, que disse para nós sobre esse altruísmo, né? De nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, ter aquela empatia para tentar entender o que ela está passando. Admirar o que Deus faz. Rapaz, como é importante isso, né? A gente parar o dia e a gente trazer a memória. Esse é o dia que o Senhor fez. Querido, se é o dia que o Senhor fez para nós, mesmo que ele esteja nublado, mesmo que ele esteja chuvoso, mesmo que o trânsito esteja um caos, mesmo que esteja tudo alagado, tem algo de bom que Deus está fazendo. Só que o nosso problema é que os nossos olhos, quando a gente não está nessa atmosfera de Deus, é como se eles estivessem tapados. A gente não consegue enxergar o bom, mesmo no meio de toda aquela tempestade. Mas quando você está nessa atmosfera, você vai entender e você vai ver que esse é um dia bom que Deus está fazendo, apesar que pode ter uma ruim alguma coisa, mas Deus também usa as coisas ruins para estar bom naquilo que nós vamos ter. Meu amigo, acho que essa próxima não acontece com ninguém, não, né? Não sofra pelo amanhã. Que coisa terrível, filho, como a gente está muito preocupado com o dia de amanhã. A própria palavra diz que basta dia o seu próprio mal. E aqui, querido, nós temos que aprender, como todo o livro de Hebreus fala, nós precisamos ter fé. E olha, fé, eu quero que você entenda isso. Fé é crer em Deus e fé é levar Deus a sério. Aquilo que a sua palavra diz, se Ele vai estar conosco, mesmo no vale da sombra da morte, se Ele vai estar conosco, mesmo naquele dia mau, mesmo no meio daquela fornalha, Ele é o quarto homem, querido, Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Foi assim que Ele disse a todos os discípulos. E isso é nós não estarmos preocupados ou não estarmos tementes por aquilo que vai acontecer amanhã. Devemos desfrutar o presente de Deus, né, pastor? Rapaz, tudo que Deus tem dado é pela mão dele, é bom para nós. Diz a palavra do Senhor que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, querido, o que estamos passando é porque Deus tem dado para nós. E é tão importante isso. E é por isso que quando a gente começa essa atmosfera do reino de Deus, muda até a nossa linguagem, né? A gente para daquela linguagem do inferno, que é murmuração, e passa a ter aquela linguagem celestial, que é gratidão. Eu acho que a Bíblia ela tem tantas orientações, né, pastor, que a gente pode meditar e aplicar isso na prática, mas a gente separou aqui só mais uma, né?
não sermos maledicentes. Rapaz, essa é, na realidade, essa palavra bonita que você falou significa fofoca. Querido, como hoje nós estamos caindo naquele pecado de falar mal dos nossos irmãos, de falar da vida dos nossos irmãos. Preste atenção, filha, há 10 anos atrás, a revista que mais fazia sucesso e mais vendia no Brasil se chamava Caras. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham uma necessidade de saber da vida de outras pessoas, principalmente qual o carro que ela tinha, qual a casa que ela tinha, aonde ela ia e quais as roupas que ela estava vestindo. Querido, isso não pode estar dentro do reino de Deus. Sabe por quê? Porque reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é alegria e gozo no Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Que isso é coisa que a gente não deve ter. Então, maledicência, fofoca, a gente fica livre dessas rodinhas que existem, que a gente vai falar mal da sogra, mal do sogro, mal da irmã, mal do chefe. Não, não, filho. Da nossa boca, ela foi criada para bem dizer, para falar bem, para enaltecer aquilo que o outro tem de melhor. Pastor, repete para a gente aí, o reino de Deus é? Não é comida e nem bebida, mas é alegria e gozo no Espírito Santo. Querido, nós estamos no final. Espero que você possa ter sido tremendamente abençoado este dia, porque a Bíblia na prática tem essa função. Nós lemos, entendemos a parte histórica, tentamos achar tudo o que Deus está falando e depois trazer para essa aplicação prática. Isso é muito importante. Eu espero que todas essas mudanças que nós já estamos aqui fazendo, Fabiano, parece que nós estamos aqui de cara nova, é isso mesmo, Fabiano? Gradativamente a gente está oferecendo aí algumas mudanças, né? Essas mudanças nós cremos que vão ser muito saudáveis, aí vai nos ajudar a nos conectar, vai nos ajudar aí a trazer muitas pessoas, né? Aquela sensação gostosa de pertencimento, de querer estar junto, de nos ajudar. Nós precisamos de muita ajuda, muita oração, hein, gente? Olha, querido, isso é muito importante, né? Eu espero que você deixe o seu comentário, deixe aí a sua resposta. Se você achar que tem sido relevante esse canal, que tem ajudado a tua vida, então aqui embaixo está o Pix, está todos os nossos canais, você pode estar aí nos ajudando. Se você é membro da nossa igreja, dizimando. Se você não é membro e você quiser dar uma oferta, nos ajude para que nós possamos dar continuidade a esse canal. Estamos aqui falando sobre descobrindo um novo caminho baseado no livro de Hebreus, 7 passos para não sair do caminho. Terceiro passo, organize o seu tempo. Você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Evangélica de Pinheiros, em São José dos Campos, no nosso canal A Bíblia na Prática. Muito obrigado. Deus te abençoe e te conceda uma semana de paz e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus possa inundar o teu lar, possa te abençoar a você e todos os seus. Muito obrigado. A gente volta domingo que vem. Tchau.